Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está assistindo essa gravação. Meu nome é Guilherme Bento e essa é a nossa terceira videoaula da complementação das notas, né? Trabalho do professor Luiz César, da disciplina de Química Geral do Centro de Biotecnologias da UFPB. Bem, o nosso tema é sobre hibridização, geometria molecular e hibridações. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho, nosso terceiro vídeo. Bem, falar um pouco da geometria molecular. O que é a geometria molecular? A geometria molecular é a forma como a ligação dos átomos formam moléculas e como essas moléculas se comportam no espaço. O formato que essas moléculas assumem, né? Como, por exemplo, essa daqui de baixo, essa figura aqui. Como é que ela chega nesse formato assim? Que parece uma cruzinha, um sinal de mais, um V. O que é que faz ela assumir esse formato? Bem, a geometria molecular nada mais é, como eu já falei, da forma como a molécula se dispõe no espaço. A forma tridimensional, né, dessa molécula. Essa forma que a molécula assume afeta propriedades, tanto físicas quanto químicas, da molécula. Essa estrutura que ela assume afeta essas partes, como, por exemplo, na questão de densidade da molécula, ou até mesmo de ponto de ebulição. Como, por exemplo, se nós pegarmos uma molécula de estrutura de cadeia fechada, ela vai ter um ponto de ebulição maior do que uma molécula de cadeia aberta, por exemplo. Sendo assim, afetando essas propriedades químicas e físicas da molécula. Afeta também os tipos de reações que essa molécula pode fazer. E outras coisas também, como, por exemplo, ressonância, tudo isso, essa questão estrutural, ela afeta. E a estrutura de Lewis é uma forma como nós podemos encontrar qual forma estrutural aquela molécula vai assumir, né? Se vai parecer um triângulo, se vai parecer um quadrado, ou uma pirâmide. A estrutura de Lewis, ela ajuda a saber qual a forma que essa molécula vai assumir. Para quem não sabe, a estrutura de Lewis, ela é aquela forma mais simples que a gente conhece. Como, por exemplo, pegar um propano. O que é um propano, né? São 4 carbonos ligados um ao outro e como a gente pode demonstrar essa estrutura desse propano, por exemplo, desenhar os 4 carbonos, as 4 letras C, ligar uma a outra e preencher o resto dos elétrons com pontinhos. Pronto, aquilo ali é a estrutura de Lewis. Daquela forma ali, a gente consegue encontrar mais facilmente qual estrutura aquela molécula vai assumir. Ainda sobre geometria molecular, a camada de valência, ela tem grande importância nessa questão da geometria molecular, porque é ela que vai definir quantas ligações aquele átomo vai poder fazer e a distância, o raio dessa molécula também vai ser denominada por essa camada de valência, né? Pela quantidade de elétrons que vai caber. A camada de valência, a gente pode ver aqui nessa ilustraçãozinha, esses dois átomos, é esse último orbital aqui, que esse átomo está rodando, por exemplo. Pronto, isso é um exemplo da camada de valência. É a camada mais externa que comporta a quantidade X de átomos, e essa quantidade X de átomos, dependendo também de qual camada vai estar, vai determinar quantas ligações esse átomo vai poder fazer. E assim também a estruturação da molécula. Forças de repulsão que definem a forma. Bem, essas forças de repulsão são o principal fator, pode assim dizer, pela forma que a molécula assume. Como, por exemplo, essa molécula daqui de baixo. Tá vendo aqui esse átomozinho daqui de cima, esse daqui de baixo, desse para esse. Essa distância, essa abertura, esse ângulo
que acontece aqui, ele ocorre justamente por essas forças de repulsão. Essas forças de repulsão, elas que determinam essa abertura, esse ângulo que é feito nessas moléculas. Aqui para aqui, tá vendo? Tem uma, aqui tem outra, aqui é outra. Pronto, cada molécula ela vai ter uma estrutura diferente, justamente por conta dessas forças de repulsão, que mais à frente a gente vai ver que é causado pelo tamanho de nuvens eletrônicas que essas camadas de valência desses átomos podem causar, né? O volume delas. Bem, o átomo central e os que rodeiam. O átomo central, aqui nessa estrutura, a gente pode ver aqui que é esse azulzinho. E esse outro átomo aqui, esse outro e esse, a gente pode chamar que são os átomos que rodeiam. Eles que vão dar essa forma à molécula ao todo. A estabilidade e a conformação. Bem, toda essa estruturação, essa forma que as moléculas assumem após essas ligações, independente da quantidade que é feita, a molécula ela busca a estabilidade, né? Ela busca a conformação, a melhor forma como ela vai poder se dispor no espaço. Toda essa jornada da geometria molecular, questão de força de repulsão, tudo isso é em busca de uma conformação de como essa molécula vai se dispor no espaço. Bem, aqui a gente tem algumas formas geométricas que essas moléculas podem assumir. Aqui a gente pode ver a forma linear, né, que é uma das formas mais simples, não a mais simples, podemos afirmar. Que aqui a gente pode dizer que seja o quê? Um átomo de carbono ligado a 2 hidrogênios. Essa distância aqui entre esse hidrogênio e esse hidrogênio, representada aqui pela bolinha azul, é causada justamente pela força de repulsão. Ela que atua nessa abertura aqui, que no caso aqui está sendo representada por uma abertura de 180 graus, por isso o nome linear, né, que assume essa forma de linha. E mais abaixo, a gente tem a trigonal planar, que também tem essa representação, né, dessa força de repulsão, formando aqui essa pequena abertura entre um átomo de hidrogênio e outro. Vamos dizer que essas bolinhas brancas sejam os átomos de hidrogênio. E aqui é uma representação da tetraédrica, que é essa forma aqui com 4. Se a gente traçar linhas assim, aqui, para aqui, para aqui, a gente forma um tetraedro. Aqui, nessa trigonal, também existe a trigonal não planar, que assume que tipo uma forma de um triângulo. Nesse caso, para que acontecesse a trigonal não planar, seria necessário um par de elétrons aqui em cima. Esse par de elétrons em cima dessa bola rosa iria impulsionar essas bolinhas brancas para baixo. Ia formar, assim, uma estrutura trigonal, não planar. Outros exemplos aqui é o bipiramidal trigonal, que a gente pode ver aqui, ó, fazendo a ligação. 1, 2, 3. Forma um trigonal, tá vendo? Aqui embaixo também. 1, 2, 3. Por isso o nome bipiramidal trigonal. Porque é como se fossem duas pirâmides coladas, uma base de uma com a base da outra. A octaédrica, perdão, tenho dificuldade aqui de ler o nome. A octaédrica nada mais é do que a tetraédrica 2 vezes, sendo um em cima e um embaixo. Se a gente pegar aqui, pode ver que forma um tetraedro. Faz a formação de um tetraedro. Da mesma forma aqui embaixo. Aí formando um bitetraedro, vamos assim dizer, né? Puxando para esse lado aqui, bitrigonal, ou uma octaédrica. Aqui são só algumas ilustrações de como essas moléculas podem se dispor no espaço. Essa forma 3D aqui. Bem, a hibridização. A hibridização, ela é a forma como essas moléculas elas conseguem ter interações com orbitais diferentes, com os seus elétrons, as suas nuvens eletrônicas, e
isso vai influenciar radicalmente em qual a forma essa molécula vai assumir. Na hibridização, a gente tem os subníveis, os orbitais, o diagrama de Pauli, que é uma organização de uma tabela em uma estruturazinha, um diagrama, né, como o próprio nome já disse, que ajuda muito na parte da distribuição eletrônica. Vai ser falado agora, mais à frente, a hibridização e os subníveis. Bem, existem 4 subníveis, que são divididos em subnível no primeiro S, o segundo subnível P, o terceiro D e o quarto F. São os 4 subníveis. Esses subníveis contêm orbitais, que são representados por essas caixinhas aqui, esses quadrados, e cada subnível contém uma quantidade específica de orbitais. O primeiro subnível, que é o subnível S, ele tem uma caixinha de orbital, e é importante observar que cada caixinha dessa comporta um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. O segundo subnível, né, o P, ele tem 3 orbitais, o D tem 5 orbitais e o F 7 orbitais. Consequentemente, o P cabem 3 pares de elétrons, ou seja, 6 elétrons, o D 5 pares de elétrons, 10 elétrons, o F 7 pares de elétrons, 14 elétrons. Esses subníveis e esses orbitais, eles são distribuídos aqui no diagrama de Pauli, que o diagrama de Pauli é a forma de organizar a distribuição eletrônica dos átomos. A gente pode observar aqui que vem de 1 a 7. Esse número daqui da frente, ele representa a camada referente ao átomo. É bom frisar antes que o átomo ele pode ter até 7 camadas, dependendo da quantidade de prótons e de elétrons que esse átomo vai ter. Ele pode ter até 7 camadas. Aí aqui está representado, do 1 ao 7. Essa letra S, aqui também a letra P, D e F, são os subníveis. E aqui não tem ilustrado, mas aqui em cima deveria ter um númerozinho, que seria a quantidade de elétrons que cabem em cada subnível desse. No subnível S, como foi mostrado aqui, cabem 2 elétrons, que é um par. No P cabem 6 elétrons. No D cabem 10 e no F cabe 14. Aqui deveria ter um expoentezinho mostrando, né, cada um deles. No S cabe 2, no P 6, no D 10 e no F 14. Aqui a gente tem uma demonstração da distribuição eletrônica, né? A distribuição eletrônica é feita seguindo o diagrama de Pauli, ou seja, está intrínseco a distribuição eletrônica, basicamente o diagrama de Pauli. Ele serve para facilitar bastante como a gente pode fazer essa distribuição. Aqui eu coloquei exemplos, né, de átomos para fazer essa distribuição e a hibridização em caixas, aqui representado. Eu escolhi o carbono, né, que é um elemento bem utilizado na química, até na parte acadêmica, como também de ensino médio. Aqui, como é feita essa distribuição eletrônica? A gente segue essa ordemzinha aqui do diagrama de Pauli, e é basicamente isso. A gente tem aqui, como eu já falei, o número, que representa a camada, o S, que representa a letra, que representa o subnível, e o outro número, que seria um expoente, que representa a quantidade de elétrons que cabe naquele subnível. Ou seja, se o carbono tem 6 prótons, consequentemente ele tem 6 elétrons, e aqui a gente distribui em 1s2, 2 elétrons, 2s2, na camada S só cabe 2 elétrons, por isso que aqui só tem 2 aqui também, 2s2, já forma 2 mais 2, 4, 2p, 2p6, deveria ser 2p6, mas como o carbono só tem 6 elétrons, aqui a gente já tem 2, 4, quanto é que falta para 6? Mais 2 carbonos. Aí a gente vem aqui, na última camada dele, que no caso é a segunda, como eu falei, né? O númerozinho da frente ele representa a camada, e aqui no caso a última camada dele é a segunda camada, a 2s e 2p. Quantos elétrons tem na última camada? 2 mais 2, 4. A gente vem preenchendo esses orbitais da esquerda para a direita, colocando a setinha para cima. Como eu já falei anteriormente, cada orbital desse cabe um par de elétrons. A gente não coloca o par de elétrons de cara.
Primeiro, a gente vai preenchendo com um elétron em cada orbital, e quando for preenchido todos os orbitais, a gente vem novamente da esquerda para a direita, adicionando o par. Aqui a gente tem um elétron na camada S, um na camada SPX, na SPY, SPZ. Fechou. Porque aqui, ó, 2 mais 2, 4. 1, 2, 3, 4. 4 elétrons no carbono. Ok. Aqui, e isso, consequentemente, possibilita do carbono fazer 4 ligações. Por quê? Porque faltam mais 4 elétrons aqui. Ó. Falta uma setinha para baixo aqui, uma para baixo aqui, um aqui, um aqui. Isso possibilita que ele faça 4 ligações. Aqui no oxigênio, ele tem 8 elétrons. A gente faz a mesma distribuição eletrônica aqui. E na última camada, que é a segunda camada, a gente observa agora que tem 6 elétrons. 2 mais 4, 6. A gente vem preenchendo, ó. 1, 2, 3, 4 para cima. Faltam 2, né? Para chegar em 6. Aí vem aqui, ó. 5, 6. Os 2 para baixo. Esses orbitais aqui já estão preenchidos. Sobram esses 2. Ou seja, isso possibilita que o oxigênio faça até 2 ligações. Aqui, nessa é uma ilustração, né, das formas que os orbitais podem assumir, a ilustração das nuvens eletrônicas desses orbitais. O orbital S ele é representado por essa pequena bola aqui. O orbital P, por esse 8, ou um símbolo do infinito, a gente pode assim dizer. O orbital D, por essa outra forma aqui. E o F dessa outra forma aqui. Aqui a gente pode ver a fusão, a hibridização em si, né? Que é a fusão do orbital S com o orbital P. Aí formando assim o orbital SP. Isso alonga o raio da molécula, deixando ela maior e influencia diretamente na conformação que essa molécula vai assumir, na estrutura que ela vai assumir. Se vai ser um tetraedro, se vai ser um trigonal. Tudo isso está relacionado um com o outro. E aqui a gente pode ver uma formação, né? Isso aqui, no caso, seria um carbono. Aí dá para ver que ele assumiu a forma sp3 tetraédrica, formando assim 4 ligações. Bom, gente, esse foi o nosso último trabalho, né, das videoaulas, a videoaula que encerra esse ciclo de vídeos. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E essas são as referências usadas. E beijos, é isso. Tchau, gente. Obrigado por acompanhar o trabalho. Não foi,